Oi, meu povo, como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu trouxe algumas questões para resolução. Vamos resolver de uma forma bem rápida e prática. A gente tem que focar na alternativa verdadeira e partir para outra questão, porque o tempo é ouro. Então, eu trouxe algumas questões dos Enems anteriores sobre os assuntos que eu já comentei aqui no canal. Então, se você ainda não viu, corre aí no canal e dá uma olhadinha nos vídeos. Se você já viu, também pode olhar para relembrar o conteúdo. Desde já, eu agradeço a você que está aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva. E você que já é inscrito, eu deixo meu agradecimento. Vamos lá! Começaremos com essa questão do Enem de 2009, que diz: a seca extrema que atingiu a região amazônica em 2005 provocou problemas de saúde em 90% da população pobre de Rio Branco, no Acre. A principal causa foi a fumaça liberada em grandes quantidades pelas queimadas, que se intensificaram devido ao clima. A concentração de fumaça ficou 3 vezes maior que o limite crítico estabelecido pelo Ministério do Meio Ambiente, e a de fuligem mais do que dobrou. Então a questão quer saber: a fumaça liberada pelas queimadas, letra A, é responsável pelos altos índices pluviométricos na região amazônica. Letra B, a fumaça liberada pelas queimadas possui gases do efeito estufa e pode influenciar a temperatura global. Letra C. A fumaça liberada pelas queimadas pode tornar-se menor à medida que as fronteiras agrícolas do país aumentarem. Letra D. A fumaça liberada pelas queimadas é útil para a formação de nuvens na manutenção da umidade relativa característica da região. E letra E, a fumaça liberada pelas queimadas é maior no período de cheias, pois possui mais matéria orgânica que no período de estiagem. A fumaça que é citada no texto, a gente sabe que é liberada pelas queimadas e que possui gases. Esses gases, eles acabam agravando o efeito estufa na atmosfera e também colabora com o aquecimento global. Lembrando aí que um dos principais responsáveis por isso é o dióxido de carbono. Então, a alternativa correta é a letra B. A fumaça liberada pelas queimadas possui gases do efeito estufa e pode influenciar a temperatura global. Próxima questão, nós temos uma tirinha da Mafalda. Vamos ver então o que ela diz. Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no campo. Ela come pasto, pasto e mais pasto, muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela, pronto. Quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre o pasto e nós? A posição ocupada pela vaca na interação apresentada na tirinha é caracterizada como: alternativa A, produtora; alternativa B, consumidora primária; alternativa C, consumidora secundária; alternativa D, consumidora terciária; e alternativa E, decompositora. Nós já sabemos que na cadeia alimentar, os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, ou seja, autotrófico. No caso aí da tirinha, o capim é o produtor e, ao se alimentar diretamente do pasto,
A vaca é classificada como consumidora primária, ocupando aí o segundo nível da cadeia trófica da qual participam. Portanto, a resposta correta é a letra B, consumidora primária. Próxima questão, realizada no Enem de 2015. Diz o seguinte: bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente, o impacto produzido sobre o habitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. O grupo de organismos mais adequado para essa condição, do ponto de vista da sua posição na cadeia trófica, é constituído por: alternativa A, algas; alternativa B, peixes; alternativa C, baleias; alternativa D, camarões; e alternativa E, anêmonas. As algas, elas constituem os fitoplânctons. Esses fitoplânctons são os melhores bioindicadores de poluentes. Por quê? Porque elas são produtores. Assim, elas vão ocupar o primeiro nível trófico nas cadeias e também nas teias alimentares que elas participam. Então, quanto mais baixo o nível trófico, vai significar que é um produtor ou um consumidor primário, mas sendo o nível mais baixo o produtor. No caso, então, aí desta questão, as demais opções, camarões, baleias, anêmonas, peixes, são consumidores. Portanto, resposta correta, letra A, algas. Vamos para mais uma questão, realizada no Enem de 2021. Uma das principais vítimas do acelerado processo de deterioração causado pela poluição e pela pesca predatória nos oceanos são os recifes, que estão encontrando nas modernas impressoras 3D um poderoso aliado para sua recuperação. Cópias quase perfeitas de recifes produzidas em laboratório estão sendo colocadas no fundo dos mares para recompor o que foi destruído. As primeiras unidades estão submersas há quase um ano e já foram povoadas por peixes, algas e milhares de outras espécies marinhas que dependem dos recifes para se alimentar e procriar. Essa nova técnica para a proliferação das algas é ecologicamente importante, porque esses organismos, alternativa A, são autótrofos atuando como base da cadeia alimentar marinha. Alternativa B, atuam como consumidores, possibilitando a continuidade alimentar do habitat. Alternativa C, apresentam diferentes pigmentos, promovendo diversidades de cores nos recifes artificiais. Alternativa D, produzem substâncias gelatinosas, mantendo a integridade dos ninhos existentes nos recifes. E, alternativa E, são decompositores de parte dos recifes artificiais, formando cavidades que servirão de ninhos para animais. Nessa nova técnica de produção de formações coralíneas é que as algas mutualísticas e são importantes também na manutenção do fluxo de matéria e da energia nas cadeias e nas teias alimentares marinhas. A gente já está ciente de que as algas, elas são organismos
produtores. As cores do recifes de corais, elas são determinadas pelas espécies predominantes, assim como pelas algas que os colonizam. As algas que produzem as substâncias gelatinosas são macroscópicas e não vivem associadas com corais. Portanto, então, a resposta correta é alternativa A. São autótrofos, atuando como base de cadeia alimentar marinha. Próxima questão é do Enem 2012. O seguinte texto nos fala que o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assovio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade de procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu: letra A, habitat. Letra B, biótipo. Letra C, nível trófico. Letra D, nicho ecológico. Ou letra E, potencial biótico. Pela descrição do texto, a gente percebe aí que o texto fala claramente sobre os hábitos de vida do tamanduá. Fala sobre sua relação com o ambiente e com os outros da sua espécie. Então, isso se trata do nicho ecológico. Eu já disse que para saber o que é nicho ecológico, basta tratá-lo como um trabalho. O que ele faz? Como ele faz? Ao responder essas perguntas, saberemos que se trata do nicho ecológico. E o habitat se trata do local. O biótipo são os fatores, o nível trófico é a posição na cadeia alimentar e o potencial biótico é relacionado à reprodutividade da espécie. Portanto, questão correta é nicho ecológico. Letra D de dinossauro. Agora, uma questão mais recente do ano passado, de 2023. O número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso de suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Elas são pequenas bolinhas recheadas com sementes, adubo e argila. Quando são arremessadas e ficam expostas ao sol e à chuva, germinam até mesmo em solo pouco fértil. Esse método contribui para a preservação das abelhas porque: alternativa A, reduz sua predação. Alternativa B, reduz o uso de pesticidas. Alternativa C, reduz a competição por abrigo. Alternativa D, aumenta a oferta de alimento. Alternativa E, aumenta os locais de reprodução. Então, meu povo, o uso de espécies nativas vai permitir a disponibilidade de flores. Então, ao plantar essas espécies, vamos ter o quê? Vamos ter o fornecimento de alimento para as abelhas. Simples assim. Portanto, a resposta correta é a alternativa D. Aumenta a oferta de alimento. E para finalizar, uma questão de 2009, mas cairia muito bem como uma questão atual. O mercúrio
é um metal muito utilizado em indústrias e garimpos para extração de ouro. As perdas decorrentes da má utilização desse metal atingem os ecossistemas aquáticos e chega ao homem quando este come peixes pescados em ecossistemas contaminados. O processo que torna o peixe prejudicial à saúde humana é chamado bioacumulação, na qual a concentração do mercúrio aumenta em cada organismo ao longo da cadeia alimentar trófica, de modo que o homem consome alimento com alta concentração de mercúrio e, portanto, com alta toxicidade. A utilização de métodos de reaproveitamento do mercúrio nas atividades industriais e mineradoras constitui importante medida de controle da poluição causada por esse metal e capaz de reduzir as consequências nefastas para a biota aquática e para a saúde humana. Suponha que o curso d'água esteja contaminado por mercúrio proveniente de local onde se desenvolva atividades de garimpo. Nesse caso, ao se examinarem os seres que vivem nesse ambiente aquático, é possível encontrar: alternativa A, maior concentração de mercúrio nos consumidores primários da cadeia alimentar. Alternativa B, baixíssima concentração de mercúrio no pescado consumido pelos seres humanos. Alternativa C, maior concentração de mercúrio nos animais que estão no topo da cadeia alimentar. Alternativa D, alta concentração de mercúrio nos seres que compõem o zooplâncton e o fitoplâncton. Ou alternativa E, ausência de mercúrio nas plantas aquáticas, pois elas são seres que estão fora da cadeia trófica. Vejam bem, quando a gente examina as comunidades de organismos aquáticos, seja ela em coleções de águas contaminadas com mercúrio descartado do garimpo ou também pelas indústrias, nós vamos encontrar as maiores concentrações desse metal nos níveis tróficos mais elevados. Isso ocorre por quê? Ocorre porque os seres vivos não apresentam adaptação para excretar, para eliminar os metais pesados que eles ingerem durante a alimentação. Então, na letra A, os consumidores primários das teias alimentares vão apresentar menores concentrações de mercúrio em seus organismos do que os consumidores de topo. Na letra B, os pescados apresentarão maiores taxas de poluentes em seus tecidos. E o fitoplâncton apresenta menor concentração de mercúrio em suas células. As algas e as plantas, elas são o primeiro nível trófico das cadeias aquáticas. Portanto, a letra E também está errada, tornando assim a alternativa correta letra C. Finalizamos aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado da resolução das questões. Se você gostou, pode curtir o vídeo, deixa seu like, que eu vou ficar muito feliz. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.